gente falou junto dessa vez. Achei bonito. Verdade, Achei bonito. Me senti excluído? Talvez. Tô Talvez. Hoje nós vamos falar sobre Capitã Marvel, Fernandinho. Isso mesmo. E pra gente falar de Capitã Marvel, a gente chamou uma pessoa super especial, né? Carol Danvers, bem-vindo. Brincadeira, sou a Marina do Bacon. É isso mesmo, gente. É a primeira participação da Marina aqui no nosso podcast. Primeira né? de várias. Primeira de várias. Obrigada, né? já agradeço e já aceito as futuras chamadas. Sim, porque o Fernandinho já trouxe café chique, não é café É. Nutella, com cara. Nutella, É Fernandinho. o café aqui do jornal, você pode vir aqui no Jornal Povo. É, no Povo, né? viu? Aqui Conhecer tem uma a gente. cafeteria. Isso. A gente pode falar de marcas para as arrobas Ainda não, notarem a ainda gente? Ainda não. Então, café sem nome, tava muito bom. Patrocina nós. E hoje, né, como eu falei, a gente vai falar sobre Capitã Marvel, que estreou agora no mês de março nos cinemas, né? E tava uma grande expectativa, Capitã Marvel, meu Deus, filme do século. Isso. Porque, assim, é o primeiro filme protagonizado por uma mulher da Marvel, né? Uhum. E Solo, né? Solo, exatamente. E isso gerou muita expectativa, porque anteriormente veio o quê? Pantera Negra, né? Que também foi um marco, né? E agora a gente tem esse filme que dividiu opiniões, né? Muita gente falou, não é essas coisas todas, não é de longe um dos melhores filmes da Marvel. A gente tá aqui lutando com ar-condicionado. Porque aqui é ao vivaço. Aqui é ao vivo, gente. Aqui é ao vivo, com certeza. A pessoa que tá escutando a gente no caminho, sei lá, no ônibus, no carro, não sei, na bicicleta, ela tá com calor também. Então a gente quis passar esse sentimento, entendeu? Sim. Provavelmente ela tava com calor se ela morar na mesma cidade que a gente. Tem Fortaleza, né? E então, gente, vamos começar falando sobre um pouquinho da história da Capitã Marvel nos quadrinhos, né? Uhum. A Carol Danvers apareceu pela primeira vez na HQ Marvel Super Heroes, em março de 1968. E ela apareceu como uma colega de um super-herói aí, né? Ele era um Kree, né? Que é o Marvel. E aí a gente já vê uma diferença em relação ao filme, né? Porque Isso. o Marvel nas HQs é o Marvel, né? É um homem. E no filme, né, que a gente assistiu agora, da Marvel, é uma mulher. Achei interessante. Nos quadrinhos ela se parece mais como uma versão feminina de um personagem masculino. Exatamente. Então, isso. No filme ela já é retratada como a própria Capitã Marvel, né? Não é uma versão de alguém. Exatamente. Isso é legal. Isso é muito massa. E aí ela apareceu anos mais tarde, né, em janeiro de 1977, no Miss Marvel número 1, né, a HQ dela mesmo, né, que é bem interessante a gente, assim, frisar que essa HQ, ela foi uma espécie de marco, assim, para a história, porque na época, esse termo Miss, né, lá na gringa, ele era um termo para designar mulheres ali que estão no movimento feminista, né? E tal. Então, mulheres solteiras, né? Que não necessariamente têm ali um marido e tudo. Então, foi... Assim, é porque a Marina, eu até estava conversando com ela antes, porque a Capitã Marvel, ela pode ser dita como um ícone feminista, mas ao mesmo tempo ela teve alguns erros aí no meio do caminho. Mas ao mesmo tempo a gente tem várias outras personagens femininas que aconteceu isso, né? Sim. Tipo a Mulher Maravilha, né, Marina? Ela nos quadrinhos, eu tava até conversando. Porque essa semana foi a conversa, foi o papo, foi ela, né? Então ela surgiu várias vezes na minha semana. E eu não tive contato com ela nos quadrinhos, tive contato no cinema. Mas imediatamente, quando fiquei muito, muito fã, fui pesquisar mais e vi que a personagem dela foi, na verdade, muito maltratada nos quadrinhos, né? Ela era quase um Deus Ex Machina do mal. Porque era tipo assim, precisava de alguém pra dar ruim, chama ela. Então, ela foi estuprada, ela foi, como é que chama? Fizeram manipulação. Né? Não fizeram assim, não fizeram da flor. Mas o resto
fizeram tudo. E, na verdade, é um plot... Esse plot que tu falou dela ter sido estuprada e ter tido levado lavagem cerebral e tudo, foi um plot muito questionável, assim, na época. Inclusive, várias pessoas, assim... tem vários artigos e, tipo, ensaios de pessoas falando sobre isso, o quanto foi desnecessário na época, né? Tipo, foi na década de 80, né? Anos 80, gente. Não, e quando a gente entra na seara dos quadrinhos, cara, é tipo Deep Web de hoje, era Deep Web de antigamente. É muito bizarro essa coisa, né? Pra quem não sabe, a Capitã Marvel, ela foi engravidada por um vilão. Por uma entidade, que aí nasceu ele mesmo. Que ele se colocou. Que ele era o vilão dos Vingadores. Isso. E aí ele se colocou no ventre dela e aí ela gerou ele o mesmo. Cara, e o cara se apaixona por ela. Não, aí ele cresce e ela se apaixona por ele. Isso. Ai, meu Deus. É zoado. Muito errado, muito errado. É zoado. Oi? Se eu estivesse lendo, eu dizer, o que é que eu tô lendo? Não tô... Sabe aquele meme do cachorrinho no bar pegando fogo? Pronto. A pessoa isso. que tava fazendo o roteiro, né? Exatamente. Mas esse lance dela ter tido esse título de Miss foi bem legal. E aí, na própria HQ, ela lutava, né, a Carol Danvers, por salário, por igualdade salarial, né? Coisa que ainda existe, né? Essa luta de igualdade salarial. Principalmente em Hollywood, isso é muito discutido. E aí, na década de 90, gente, ela deixou de ser a binária, porque na década de 80 ela ganhou esse codinome, né? E ela foi suspensa na época dos Vingadores, porque ela virou alcoólatra, né? Inclusive, ela deixou de fazer esse serviço porque ela estava na bad. E o Tony Stark ajudou ela a se recuperar e, né, se recuperar, a ser a heroína, a voltar a ser a heroína que a gente conhece. Enfim, tem muita história. A gente não tem tempo de contar tudo pra vocês, exatamente, porque tem muita história aí, né, desde os anos 60. Mas, o que a gente vai discutir com mais, assim, mais profundidade, né, é sobre o filme. Né, isso, Fernandinho? E a representatividade que o filme traz quando uma personagem tão grande é mostrada no cinema para um público tão grande quanto é o do Marvel Studios, né? Eu tenho muito pra falar pra ela, viu? Desse filme. Se ela um dia, se a minha web amiga Brie Larson vier falar comigo, eu vou falar umas paradas pra ela, viu? Porque o que eu chorei neste filme... Eu chorei também. Não está no livrinho. Já entrando nessa parte dos comentários, nas opiniões das pessoas, né? Eu vi, no início eu tinha visto muito comentário de homem, né? E os comentários eram aquela coisa. O filme, ele parece um filme da primeira fase da Marvel, né? Ele não tem a grandiosidade que teve Guerra Infinita e Pantera Negra. Mas e aí vem aquela coisa. Sim, mas o que o filme representa para as mulheres? E aí eu queria que vocês falassem sobre isso. O que foi que vocês sentiram quando vocês podem falar um pouco do filme, eu acho. É bom falar, tipo, o plot do filme. Eu queria primeiramente fazer um comentário sobre esse lance de, não é comparável a Guerra Infinita, a Guerra Civil, não sei o quê. Gente, não vamos comparar um filme do Vingadores, que tem uma porrada de personagem que a gente já conhece. Peras e maçãs, né? Não vamos comparar. Exato! É um filme de apresentação, né? Isso é bem óbvio. E o filme de apresentação, ele é focado na personagem, entendeu? Não tem tanta graça, assim, realmente, de ver tipo, por exemplo, a gente viu o Homem-Aranha, também é um filme de apresentação. Mas o filme do Homem-Aranha até tinha o Tony Stark. Tipo, já tinha uma figura conhecida. E o Homem-Aranha é uma figura conhecida de todo mundo. A Capitã Marvel. Homem-Aranha já teve duas sagas no cinema. Eu acho então, que se você é a né? terceira, não, né? Eu acho que se você for comparar, tem que comparar com, por exemplo, o filme de apresentação que foi o Capitão América, né? The First Avenger. O Homem de Ferro, né? Exatamente, que é o que? É uma pessoa do zero. Eu não sei, eu acho que assim, a gente precisa falar, né? A gente vai falar do filme, claro. Obviamente tem spoiler pra, né, as pessoas que não se tocaram ainda, mas sei lá, Sim. Não me crucifiquem. Mas, e também vocês vão, acho que, ficar meio com dúvida aí no meu posicionamento. Porque o filme em si, eu achei um filme ok.
Eu não pirei. Falei, nossa, esse filme é super bem feito. Não achei, não. Realmente tem muita falha. Mas é aquela questão do... Quando eu sento no cinema... Tem várias Marinas assistindo um filme. Tem a Marina entusiasta de cinema, tem a Marina que vai falar sobre ele na internet, tem a Marina menininha lá no fundo, esperando ver uma super heroína, que nem todas aquelas menininhas que tiraram foto com um banner, né, e tal. Então, assim, eu vou começar pelas coisas que eu não gostei bem sucintamente, porque eu não vou entrar, né, em muitas técnicas, mas eu não achei o plot... no todo, muito bom. Eu achei que eles desperdiçaram um bom vilão, que seria muito legal. Você ter um vilão com a capacidade dos Skrulls né, de se disfarçar. Mas aí é uma coisa da Marvel, ela já não sabe muito bem aproveitar vilões faz um tempo. As cenas de luta, o que foi uma coisa que eu fiquei muito impressionada, porque o marketing que foi feito ao redor como é que chama? Do treinamento da Brie Larson, ela empurrando jipe pra cima de ladeira. E, menino, foi um negócio assim. E eles fizeram uns cortes muito bizarros na luta. Tipo, corta. Que eu acabei que empobreceu a cena em si. Agora, vamos pra todo o resto. Eu escutei frases dela no filme que eu nunca imaginei que eu ia escutar. Tem a fatídica cena, fatídica no bom sentido, cena dela, a montagem dela pequenininha, adolescente até a idade adulta, se levantando, que aquele ali é o gif da minha vida. Se eu pudesse enquadrar um gif, eu enquadrava aquele. que eu acho que todo mundo que eu conversei, todas as minhas amigas que eu conversei, choraram naquela cena, porque é a cena do tipo, bicha, levanta que vai dar muito bom. Sim. Se tu souber quem você é e se você for atrás do que é seu, dá bom. Mas teve outra cena também que eu não vi muita gente comentando, que pra mim foi muito forte, porque eu escutei isso muitas vezes no meu pessoal, que foi a cena do final. Ela já tava super poderosa, ela já tava muito massa lá. E aí chega o Jude Law, né, no personagem, dizendo assim... Quando ele tá prestes a lutar com ela, ele fala assim, bicho, se eu for entrar nessa briga aqui, eu vou perder. E aí ele começa a bater palma e fala, eu sempre acreditei em você. E eu falei, caraca, mas não é assim? Tipo, sempre tem alguém pra botar vários pontos finais e vírgula, mas ninguém nunca pra acrescentar alguma coisa, só pra te duvidar. Sim. E tal. E aí quando você consegue, que você já tá muito mais, tipo, você conseguiu o seu objetivo, você alcançou, aí tem sempre o Songamonga, né, gente, que velha eu. Tem sempre aquele povo, e homem e mulher, não tô falando, né? Tem sempre alguém pra chegar pra você e falar, caramba, sempre acreditei. Ah, vá tomar. Quer dizer, sabe? É porque. PG-13, assim, né? E eu acho que nessa parte de qualidade do filme, cara, não é o pior, não é o melhor filme. É um filme, ok. Assim, se a gente parar pra pensar também, o filme da Mulher Maravilha, que também usam muito como comparativo, o filme da Mulher Maravilha foi muito melhor. Cara, o filme da Mulher Maravilha também não foi essas coisas todas. Assim, em termos de qualidade, não foi ok, né? Eu também achei que teve falhas, assim, eu achei que deveriam ter mostrado um pouco mais sobre o passado dela. Pra gente até mesmo se sentir ainda mais envolvido com a personagem, né? Teve muito pouco esse plot dela não lembrar e tudo. Eu acho que deveria ter tido mais a parte das memórias, né? Mais momentos assim pra gente ainda se sentir mais envolvida. Já que você se propõe a fazer um filme de origem, mostre mais a origem. Mostre mais a origem, Então, tipo assim, eu senti falta de cenas mais, como a cena do karaokê. Ela cantando, foi um ghost, né? Foi um flashback que teve dela cantando junto com a Maria Rambeau no karaokê. E, gente, eu queria aquilo. Eu queria a cena da Maria descobrindo que estava grávida da Mônica e as duas passando por esse perrengue juntos. Eu queria ver ela estudando pra caramba pra entrar na aeronáutica. Eu queria ver isso, entendeu? Eu queria tipo Homem-Aranha. Eu queria ver o Homem-Aranha pegando o metrôzão. Tive o Homem-Aranha pegando o metrôzão, pagando os boletos, entendeu? E a gente teve isso. Então, ele é o amigo da vizinhança, porque a gente conseguiu pegar o contexto ali da vizinhança. E assim, pra mim, quando eu assisti Capitã Marvel, eu pessoalmente... Eu não sei se eu deveria começar a falar sobre isso agora,
né? Mas eu penso... Se duvidou é porque tem que falar. Não, é porque, assim, quando... existe uma diferença muito grande entre você assistir um filme da Capitã Marvel que... Tá, vou reorganizar meus pensamentos. É o seguinte, gente. Os meninos, né, os rapazes, eles têm, principalmente os rapazes brancos, né, eles têm mais referências de super-heróis. Então, todas as referências possíveis. Tem um super-herói que é amigão da vizinhança, o cara meio nerd, não, eles normalzão. Todas as bases. Todas as bases. O cara rico, o cara pobre, o cara não sei o quê, o cara todo poderoso. Sofria bullying, não sofria bullying. Era lindo, era feio. Era tudo. Isso. E não tô falando só... Gordo, tem tudo. Tem tudo. E não tô falando só dessa imagem de herói, entre aspas, de Marvel e DC, mas assim, de outras partes do cinema em si. Né? Velozes e Furiosos, a gente vê em outros, enfim, outros âmbitos. Então, a gente tem poucos exemplos de mulheres em posições de poder, né? Então, a gente tem agora o segundo filme de uma heroína muito forte, né? A gente tem primeiro da Mulher Maravilha e agora a gente tem da Capitã Marvel. E a Mulher Maravilha é maravilhosa, né? Aquela, né? Ela é uma deusa. E aí, por ela ser essa deusa e ela ter sido criada numa ilha só com mulheres, ela é bastante feminista, né? Assim, mesmo nem... Acho que pra ela nem existe o feminismo, porque... Tem uma ilha na vida real. Pra ela o feminismo é isso mesmo, é igualdade. Porque vida pra dela. ela é todo mundo igual. Não tem uma ilha na vida real que é feito só por mulheres, uma coisa assim? Não, tô brincando, não entendo. Infelizmente. Não existe. Se tiver alguém me fala. Mas a gente pode fundar, né? A gente pode fundar. Tamo a gente aí. pode fundar. E eventualmente a gente poder sair da vila, conhecer uns rapazes, depois voltar. Eu tava pensando em alguma piada com Noronha, mas aí eu achei inapropriado. Não, mas aqui tá no ambiente seguro pra fazer esse tipo de piada. Mas, enfim, ela não tem como eu, Alice, me identificar com a Mulher Maravilha. Não tem com certeza. Assim como não tem como os rapazes se identificarem com o Superman, né? Tipo, não tem como. E assim como, Fernandinho, puxando até mais pro teu lado, tem como tu se identificar com Pantera Negra, de fato? Pela cor dele, sim, mas não pelo pela personagem história em si. dele. Isso, pelo personagem em si, assim. Mas exemplo, pelo vilão até dá, né? Ele é um príncipe. Então, ele já começa lá. Ele me inspira. Eu acho que pode ser... Tu pode se relacionar com isso. Ele me inspira. Talvez, então, ele seja o teu Mulher Maravilha da gente. Isso. Tá faltando, então, a tua Capitã Marvel ainda. Ele me inspira. Ele me inspira, tipo, caraca, eu queria muito ser como ele. Mas eu não me vejo nele. Entendeu? Exatamente. E aí tá faltando esse herói, tá faltando mais tipos de heróis negros. Também. E aí, o que acontece também pra gente? Também tava faltando mais tipos de... E ainda tá faltando mais tipos de heroínas mulheres. Então, a Capitã Marvel viveu o bullying, entre aspas, que eu posso ter vivido no meu colégio. Ela viveu essa dúvida de, tipo assim, será que eu sou capaz porque eu sou mulher? E o tempo todo... a vida toda eu escutei que isso é coisa de homem. Isso é coisa... Sabe? Então, assim... A gente tem como mais se identificar, né? E ainda bem que esse filme da Capitã Marvel, ele foi bom. Ele foi um filme bom, né? E ele vai trazer muita bilheteria aí, né? Como já aconteceu, filmes anteriores, na década dos anos 2000 ali, como Mulher Gato e Electra, que eles disseram, uma personagem feminina não vai dar certo. Entendeu? Mulher Gato que o pessoal odeia, inclusive. Né? E onde eu piso, eu falo, é maravilhoso sim, e você não fale comigo se você não gostar. Eu adoro. Aquele filme, a Halle Berry, ela é maravilhosa. Eu entendo todas as falhas daquele filme. Eu também. Mas é isso. Eu também gosto. Era o que eu tinha na época, tá? Então é isso. Não vou mentir, eu amo mulher lutando. Eu adoro mulheres em locais de poder, né? Tipo, Resident Evil, eu adoro a Alice. Sim, né? Tipo, eu adoro esses filmes. Por isso que eu acho que porque eu cresci vendo X-Men, né? E X-Men tem as melhores personagens, né? Dos quadrinhos, pra mim, femininas, né? Então aí eu adoro. Então, ainda bem que foi bom, porque senão o que é que ia cair? Eles iam dizer que o filme tá sendo ruim porque é uma personagem feminina.
Ainda Sim. bem. E, tipo, graças a Deus foi bom e aí exatamente. veio pra cima, entendeu? É muito ruim, porque, tipo, botou muita expectativa no filme, né? Mas o problema foi exatamente a expectativa. E também a forma como a Marvel vende, né? Que a gente já tem essa certeza de que os filmes da Marvel dificilmente vai ser um negócio ruim. Sabe? Tipo, putz, vou sair triste do cinema. Cara, se você sair triste do cinema do filme, desde a Capitã Marvel, é porque você tá exigente demais. O seu crivo tá assim, tipo, Oscar. Não, né? e assim, é muito difícil você ter uma franquia que há 10 anos fez 21 filmes, todos eles no mesmo universo. É tipo assim, é como se você tivesse o seu seriado favorito eternamente. E ele sempre é bom e ele nunca acaba. E é isso que é o MCU. Então, é muito... Tinha tudo. Tinha o Coulson, que a gente já não via faz um tempo. Tinha muitos Fury. Personagens. Tinha o Nick Fury, cara. O Fury, né? Eu disse o Nick, eu né? amei Eu não chama ele de Nick, não, viu, seu Fury? Se ele tivesse aquele, ele ia dizer Fury. A Alice faz umas perguntas pessoais pra saber se é o Fernandinho de verdade, que eu tô altamente desconfiada. Fernandinho, o que a gente fez em 2017, lá aquela, né? Porque o Fernandinho, a gente trabalha desde 2017. Eu sou escroto. Juntos, né? Não. Mas eu não posso ser verde, gente. É diário. Eu sou o povo. Caraca! Caraca! Isso foi muito deep. Eu não tava imaginando que tinha ido pra esse lado. Pois é. E aí, eu também queria comentar, assim, porque uma grande parte disso tudo foi a Brie Larson, né? Acho que a Brie Larson foi tudo nesse filme. Porque você é a lead, né? A mulher lá tá assumindo a imagem da Capitã Marvel. E ela é uma feminista na vida real, né? Tipo, ela já sempre se posicionou como uma mulher que é feminista. E ela sempre foi bem, assim, autêntica mesmo nas declarações. E as pessoas meio que no começo, né, já estavam meio que não gostando dos posicionamentos da Brie Larson, que inclusive a gente não vai entrar tanto nessa seara, né, Fernandinho, esse episódio, porque a gente vai fazer um outro episódio falando sobre isso. Spoiler do próximo. Mas assim, vamos entrar... E por as pessoas não terem ficado tão felizes, né, com os posicionamentos da Brie Larson, eu acredito que acabou espelhando no desempenho dela, né? Nas opiniões sobre o desempenho dela no papel. Vocês gostaram dela como Capitã Marvel, afinal? Tipo, vocês acharam que ela fez um bom trabalho de atriz? Teve algumas cenas que me incomodaram um pouco. Porque aí eu não sei se o que me incomodou foi ela, enquanto atriz, ou se foi o papel que ela estava fazendo no sentido de que ela estava sendo uma pessoa confusa. Ela estava sendo ali durante todo momento uma pessoa que estava sendo manipulada, mentiram pra ela. Então eu não sei se na verdade ela foi muito foda, me confundindo, ou se ela foi ruim, mas ela tem esse aspecto meio durona, assim, né? Então você via, por exemplo, eu gostei muito da cena que ela não tava tão durona, que é o quê? A cena que ela tem o Stan Lee no carrinho, que ela dá um sorrisinho de canto de boca. Então quando ela demonstrou mais flexibilidade de humor, eu achei muito massa. Mas é porque eu não acho a Brie Larson uma puta atriz, sabe? Tanto é que, tipo assim, você vê os outros papéis dela e é legal, mas é ok. Ela ganhou o Oscar do quarto de Jack. Mas ela é ok. Mas assim, eu tava até brincando ontem, tem uma piada, eu vi uma entrevista com ela mesma, que ela fala que ela é esquecível. E eu fiquei, como assim? Esquecível. Aí ela conta essa história do Oscar, que ela disse que ela foi pra Los Angeles, né, tal, ganhou o Oscar. Quarto de Jack, pra mim, é a melhor obra dela de longe, eu gosto muito, embora é Jacob Tremblay o nome dele, do menininho? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é Jacob mesmo. Eu acredito que seja. Pra mim, ofuscou muito, porque aquele menino ali é outro nível de ser humano ator. Ele arrasa muito. Mas eu achei que ela foi boa no quarto de Jack, sim. Aí ela ganhou o Oscar, botou o Oscar na mala, a Lady Gaga, e foi para o aeroporto. E ela tava com uma amiga dela que tava concorrendo a atriz coadjuvante. E aí, o cara da alfândega reconheceu a amiga dela e falou: nossa, você tava no Oscar ontem, nem ganhou, né? Que pena. Aí passou, quando foi a Brie Larson, ele simplesmente falou assim:
ok, carimbou o passaporte dela e foi isso, sabe? Então, eu fiquei, caraca, velho, não reconheço. E essa foi a piada dela, dizendo que ela é esquecível. Eu fiquei, rapaz, será que é isso mesmo? Eu acho que coisa triste. Não, eu eu não acho acho. também que o filme... Assim, os filmes da Marvel, quer queira, quer não, eles levam aquela coisa da graça muito a sério. Tipo, os filmes precisam ser engraçados. Sim, Eu o não humor achei é bem... ele tão engraçado. Eu não achei ele muito engraçado. Eu não achei que as piadas... Eu não achei as piadas forçadas, como o Thor 3, por exemplo. Né? Eu achei que as piadas estavam encaixadas nos locais certos. Como no começo do MCU, né? E aí, como as piadas estavam mais... Não era aquela piada pra fazer gargalhar, eu acho que isso... talvez tenha influenciado um pouco também na hora que a gente percebeu ela. Tipo, ela tava mais... Ela não sóbria. Ela tava mais como é que eu posso Sisuda? dizer? Isso, sisuda. Porque Mas ela tava tentando... É. Ela tava tentando de se descobrir onde era que ela tava. Gente, então, meio que o plot fez a gente achar isso, mas eu não achei. Eu amei Eu a também, ela. eu simpatizei muito com ela. Amei. Porque assim, eu fico pensando, tá, beleza, ela é uma personagem muito séria. Mas vamos se colocar na realidade dela. Ela não lembra de nada da vida dela. Ou seja, talvez ela não sabe nem quem é ela. Qual o senso de humor dela? Ela descobre que o pouco que ela sabe era mentira. É O pouco que ela sabe, ela era mentira, exatamente. Ela passa 6 anos treinando numa sociedade onde as pessoas não são bem-humoradas. Tipo, os personagens... A gente conhece aqueles personagens ali dos Krees, eles não são bem-humorados. Eles são sérios. Então ela passa... Soldados. São soldados, exatamente. Então ela passa 6 anos, ela não lembra nada da vida dela. Tem um humor meio Spock, assim, né? A falta. Exato. Ou seja, ela passa 6 anos com pessoas que não têm senso de humor. Entendeu? Então acaba que ela tá muito séria. Entendeu? Porque ela foi influenciada por essas pessoas. De certa forma, ela, em partes, é uma Kree agora. E ela é sisuda. Ela não é mais a Carol Danvers que cantava no karaokê, que era muito feliz. Tá entendendo? Pois Por é. isso que eu acho que ela é muito sisuda. Pois é, ela não é a vampira, gente. Ela é a Miss Marvel. Ela é a Capitã Marvel, entendeu? Não, porque tu fez essa comparação com a vampira. É porque a vampira, ela é toda sassy, entendeu? Ela é toda... Girl, ela é Gosto. Não girl, né? Eu falei muito RuPaul, mas ela Por que é bem não? fofinha. Ora A mais. gente não tá aqui pra isso. Aí ela vai bater lá nos machos, entendeu? Aham. Tipo, ela é mais engraçada. Por exemplo, quando a vampira for pra Marvel, com certeza ela vai vir assim. Ela vai vir aquela... Ela é batendo nos machos e dizendo rindo. piadinha, entendeu? Gosto. Porque ela é desse jeito. Exatamente. E aí, vamos... Gente, a gente já tá passando muito do tempo. Tananana. Tararara. Eu acho que Vamos- devia falar um pouquinho sobre essa coisa, as coisas boas. Que a gente nomeou, elencou algumas coisas boas que a gente viu no filme. Por exemplo, ela não tava muito hipersexualizada, a personagem. Nossa. Zero, na verdade, zero, né? Isso é muito legal. Sabe, o fato Não de eu tem. não ter notado isso já significa muita coisa. Porque quando você nota, é porque tá muito na cara. Então, o fato de você só ter prestado atenção na personalidade dela e no plot, não sei o que, ninguém ter falado muita coisa, significa que, fizeram um trabalho ok, olha só, ela é nem tem par normal. romântico, né? Então, Ela é normal, gente, que mara. Pode ter sim um filme sem par romântico e vai fazer sentido. Que amor, adoro. Isso. Aí também a gente pensou aqui, a amizade entre elas, entre a amiga dela Nossa. e ela. Tipo, ver isso na tela é muito legal, né? Sororidade, onde duas mulheres podem ser, assim, amigas. Elas não brigaram no filme todo. Não Elas é? não discutiram Olha. por causa de macho, não discutiram nada. Eu achei isso massa. Elas só dividiram o quê? Uma janta. Porque gostamos de alimento. É isso mesmo. A Ai, amizade, inclusive- a minha amizade pautada com a Alice, aliás, é pautada no quê? No alimento. No alimento, total. É eu vou isso. pra casa da Maria pra comer. É isso. Eventualmente a gente grava junto, mas a gente vai, na verdade, pra comer, entendeu? Total, viu? E aí eu coloquei essa pergunta, eu queria pra vocês. Qual foi a hora que vocês acharam mais inspirador pra vocês? Assim, que vocês choraram, que vocês... Porque eu de fato chorei.
E eu falei isso no Twitter. Já falou algumas, né, Marina? Eu chorei na cena, né, que eu acho que foi feita pra você chorar, que é a cena, né, dela se levantando várias vezes e dizendo que é humana. Eu dei uma leve lágrimazinha na hora que o Jude Law disse pra ela, tipo, parabéns, eu sempre acreditei em você. E eu fiquei, tipo, filho da mãe. Você pare com isso, na minha frente aqui, viu? Marina chorou de raiva. Foi de raiva, mas foi... Caraca, foi mesmo. Eu não tinha pensado isso, não. Chorei, passei raiva, foi isso. E teve também uma cena que eu achei muito forte, que pra mim é a melhor de todas, que é a cena da cozinha, que ela se encontra com a Maria Rambeau depois desses 6 anos de acidente, que é a cena que ela tava falando, olha, eu sei que isso deve ser difícil pra você, né, tá aqui na cozinha conversando comigo agora. Aí a Maria chega assim, difícil? Isso aqui difícil? Difícil foi ter, tipo, perdido a minha melhor amiga e não poder nem ter falado sobre o assunto, porque era tão top secret que eu não podia. Meu filho, e ela fala isso com uma cara séria, com uma cara assim, mais dura que uma madeira aqui que a gente tá gravando. E aí, você só vê a lágrima descendo e ela não esboça nenhum tipo de feição. Eu tava só assim no chão, eu tava só a manteiga. Nesta hora, eu tava só a manteiga. O momento que eu fiquei emocionada foi esse dela ter se levantado, da cena dela, ela criança, aí ela, né, mais adulta, porque eu me vi naquela cena. Quando eu era criança, eu fui uma... Eu não vou me alongar muito nisso. Mas eu fui uma criança que eu gostava de brincar de tudo. Eu brincava de boneca, mas eu gostava muito de brincar de pega-pega, esconde-esconde. E essas brincadeiras, elas envolviam mais meninos. E eu tinha essa coisa que eu queria ser a mais rápida. Eu queria ser a mais rápida. Sim, eu queria ser a mais rápida. Inclusive, meu pai quase ia me, porque eu quase ia me atropelando, porque eu brincava no meu prédio, né? Eu sou criança de condomínio. Criança de condomínio. Criança de condomínio. E aí, ele tava indo estacionar o carro dele e eu passei assim, voado na frente do carro dele. Meu pai... Minha filha, você é louca. Tá vendo? Mas tu foi rápida. Mas é porque eu fui rápida. Muito porque bem. eu era extremamente rápida. E eu me desafiava, eu era assim, essa criança. E os meninos do meu prédio, eu lembro que eles falavam muito que eu era menina macho. Que eu voltava, assim, toda suja pra casa. Eu era essa criança. Caía demais, sou cheia de machucado. Então, assim... É por isso que eu amo a Alice, ó. Uma mulher incrível. Ave Maria. E quando eu cheguei nessa fase da adolescência, eu escutei muito de dúvidas sobre a minha inteligência. Muito desse lance da loura burra. Eu escutei muito isso no colégio. Inclusive, eu ainda lembro da cara do cara que fazia isso comigo. Na casa dele. E eu encontro ele de vez em quando, inclusive. Eu fico louca pra... Eu quero nomes, Alice. Eu quero nomes. Vou falar o nome. Rafael. Não é Rafael. Não é Rafael. Não é Rafael o nome dele. Mas eu lembro o nome dele. Mas talvez seja. E aí, então assim, eu me vi muito nessa situação, porque eu acho também que eu tô num momento na minha vida que eu tô muito frágil emocionalmente. Então assim, eu fiquei muito emocionada, assim, porque eu fiquei me sentindo, caramba, eu posso ser independente, eu sou autossuficiente, entendeu? Eu sou poderosa com o que eu tenho, com o que eu tenho dentro de mim. Então assim, eu já tô querendo chorar de novo. Porque eu acho que... Ai, meu Deus. É muito foda quando você é criança e você não tem isso, né? Você não tem essa pessoa, esse referencial. E eu cresci a vida toda com essa imagem de que eu agia da forma errada, porque eu não era essa menina, eu era a menina brincalhona, a menina que voltava toda suja pra casa, e os meninos frescavam, os meninos não me viam como alguém pra namorar e nem nada, e foda-se. Mas essa visão dói, de né? que... Dói, né? Sim, com certeza. E essa visão de que eu sou autossuficiente, que eu sou forte, independente de qualquer coisa, me fez, inclusive, sair do shopping, do lugar que eu tava assistindo no cinema, escutando Stronger, da Britney Spears, a todos os pulmões dentro do carro, tipo, muito feliz, sabe? Porque, cara, eu senti a minha autoestima lá em cima, que tava lá embaixo, assim. Eu não queria falar nada não, mas a minha música foi Thank You Next. Aí eu saí do mesmo jeito. Eu tava tipo, vem falar comigo pra você ver agora. Boa se alguém viesse falar bom dia pra mim, eu ia estar bom dia pra quem, meu amor? Porque eu sou incrível. Que lindo, gente. Eu queria isso. Eu queria muito ver queria esses choro, queria lágrimas. choro. Quero choro nesse podcast. Olha, bom, pois é. Não, mas eu queria mesmo esses comentários
de mulheres, sabe? Eu vi muitos tweets, muita menina dizendo que o filme é lindo. Até o pessoal do Omelete mesmo, as meninas adoraram. Então, ver vocês falando sobre isso, sobre o filme, como o filme foi legal, é muito legal. O Davi assistiu o filme do meu lado. Basta eu te dizer isso. Ele ficou sem saber o que fazer, coitado. Tipo, eu amparo ela, eu deixo ela quietinha ali no momento dela. Ele não sabia o que fazer. Porque eu chorava, de soluçar assim, sabe? É muito forte. É muito forte. Eu tava pensando, né? A Alice interage muito no Twitter e, querendo ou não, a gente conversa diariamente. Acho que eu falo mais com a Alice que com a minha mãe. Foi minha mãe. Mas é sério. E a gente tava pensando assim, nossa, que forte teria sido ver esse filme quando eu tinha 12, 13 anos. Aí eu parei pra pensar e falei, cara, eu vou te dizer a força que esse filme tem. Que pra mim foi Mulan. Mulan, eu tinha pouquíssimo. Eu não sei em 97 quantos anos eu tinha agora, porque matemática, eu tô meio chorando ainda, então. Mas é sério, foi aquilo ali, eu falei, gente, essa é princesa da Disney, peraí, tu tá querendo me dizer que ela não tá numa torre sendo resgatada? Tu quer me dizer que ela corta o cabelo e salva a porra da China? Como assim? Ela é incrível. Então, tipo assim, gente, Mulan, eu tinha uma roupa de oriental que eu usei até ela rasgar porque ela não cabia mais em mim. Eu era essa pessoa. Eu tenho fotos, eu vou trazer fotos aqui pra vocês verem. Eu quero. Só internamente. O ouvinte vai ficar com vontade. Mas é isso. Tá aí. Esse é o resultado. Eu cresci, eu tô agora com 26 anos, muito bem, obrigada. E Mulan nunca saiu da minha cabeça. E Mulan eu assisti depois de velho, então, tipo, não tive isso. E eu vejo Mulan uma vez por semestre. E eu conheço todas as músicas e todo mundo lá em casa canta comigo. É uma coisa incrível. E aí, então, tipo assim, pra quem tá com 12, 13 anos agora e viu todas essas mulheres incríveis que tem agora em cinema e série, meu amor, tu segura essa geração, porque não tem limites, não. Eu tô toda arrepiada. Eu estou toda arrepiada. Pois vamos encerrar, né, Fernandinho? Vamos encerrar. Já passou tudo isso? Já. E aí, a Marina vai participar do nosso momento E o quê? E o quê? E o quê? Gente, eu esperei tanto pra isso. Yeah! Eu tô nervosa. Pois é, vamos lá, É pra ficar nervosa. É muito rápido mesmo? É muito rápido. É muito eu não rápido. gosto disso, eu geralmente respondo errado. Tipo assim, praia ou serra, eu, areia. Então, tipo, preto ou branco, melancia. Tipo assim, sabe? Um filme. Mulan. Um HQ. Ai, eu tô nervosa. Doutor Estranho, qualquer um. Uma super-heroína. Sem ser Capitã Marvel. Uma super-heroína. Viúva Negra, sei lá. Uma série. Uma série, The Office. Uma diva pop. Uma diva Sem pop. ser Britney, que já saiu. Já? Tem isso? Vai. Já falei. Pra ser outra. Adele conta? Adele conta. Então a Adele conta. Divíssima. Uma drag queen. Qualquer uma menos a Valentina, Fernandinha. Adoro. Eu adoro dela. E uma criadora de conteúdo. O quê? Mais do que a Alice Falcão, esta mulher Muito bem. Eu falei o seu nome, você tinha que falar o meu. Ai, tá, olha. Ai, gente, fizeram o branded content um com a Caraca, outra. a gente arrasa, bate que dá o high five, amiga. Tchau. Fernandinho vai dar os recadinhos finais. O Fernandinho ficou o episódio quase todo calado, então vai ser tu que vai dar os recadinhos finais. Vai, eu canto Tenho enquanto que dar tu vai. um lugar de fala da faço galera. aqui como é que chama? O background. E aí tu... O Orgulho é o podcast do blog Estrela Polar do Povo Online. E você pode ver mais matérias, artigos, listas de representatividade no mundo nerd no site do Povo ou no link blogs.upovo.com.br/Estrela Polar. Você pode enviar suas perguntas por e-mail no e-mail podcast@opovodigital.com, não tem o BR, com o título O Orgulho Contra-Ataca, e você pode fazer o seu comentário também no nosso blog, tá certo? E também agora, novidade, a gente tem o Twitter. Aí eu já sigo, hein? Então você pode Vamos postar uma foto pra gente? Vamos ficar curioso e ver o que será que elas estavam vestindo lá na hora? @Orgulho Podcast, certo? E aí, vai, Alice, fala o resto que eu já falei demais. Tá, ok. O Fernandinho ficou com preguiça de falar o resto da galera. Você pode assinar o nosso podcast no Spotify, no Deezer e no Spreaker. E também tem pelo RSS, também compatível com a Apple.
Esse podcast é uma produção do audiovisual e do digital do Povo, com edição e produção da Nicole Pontes. A gente perturba muito ela. Demais a Pop. Coitada, ela me odeia. Coordenação de produção do Marcelo Gomes, publicação do João Vitor Duma e estratégia digital do David Varelo. Eu, na verdade, tenho que fazer uma correção aqui, porque o Marcelo nem mora mais aqui. Ele foi embora. O Marcelo saiu, mas deixa saudade. Inclusive, eu vou mandar um abraço pro Marcelo, que é do Fora da Ordem. Que é um podcast também daqui do... Assistam lá. Do Povo. Sim. Fala sobre o quê? É música, sobre basicamente música. Que massa. Muito massa, muito bom o podcast. E é isso, gente. Tchau. Tchau, me chame mais.